pessoal, hoje a gente está aqui em um episódio do nosso videocast e hoje a gente vai falar sobre a esclerose múltipla. Então estamos aqui com a professora Leila e ela vai contar um pouco sobre a vida de uma mãe com uma filha com esclerose múltipla. Bom dia, meninas. Bom dia. Dani. Eu sou a professora Maria Leila e eu tenho uma filha diagnosticada com esclerose múltipla. Conta um pouco pra gente quem é você e como é sua família. E claro, como é sua filha. Eu sou viúva, fiquei viúva recentemente, há 4 anos. Tenho 2 filhas, uma já é formada médica e a Beatriz, que é diagnosticada, faz arquitetura na FAAP em São Paulo. Ela não mora comigo em casa. E a nossa vida, assim, uma vida regrada, porque mesmo por conta das limitações dela. Se bem que ela leva uma vida muito normal e, assim, quando nós descobrimos em 2019, na semana que ela ia fazer 16 anos. Então, ela teve alguns episódios que fizeram com que a gente fosse procurar um médico, E daí, adiante, vou conversar com vocês e vou explicar direitinho como que foi esse diagnóstico todo. Isso. Aproveitando que você já começou a falar, quando foi que vocês começaram a mesmo perceber que tinha algo diferente e como que foi o momento do diagnóstico para vocês? A primeira coisa foi assim, a Bia, ela caía muito quando criança. Mas era uma menina sapeca, gostava de subir em árvores, brincar, andar de bicicleta, jogar bola, tudo, que toda criança faz. Só que um dia ela caiu na escola, pisou numa casca de banana, caiu e o joelho começou a dar muitos problemas. A partir daí vieram todos os problemas. Ela teve uma paralisia facial, que nós achamos que era uma herpes, mas não era, já era indício, da doença. Ela teve uma paralisia na mão direita. E aí até o médico pediu um exame e achou que era problema de carpo, do túnel do carpo, mas não era. Ele pediu ressonância do crânio, cervical, lombar, torácica, e nós fizemos sobre isso. Quando fez a ressonância, aí ele já pediu para procurar com urgência um neurologista. Nós procuramos um neuro e ela teve que fazer uma pulsoterapia, ficou internada 5 dias. Essa pulsoterapia só faz em hospital, não faz em casa. E aí ela ficou internada esse tempo, e aí a partir daí, com muita fisioterapia, com muitos exercícios, a mão foi voltando ao normal. Nós fomos encaminhadas para um neurologista em Botucatu, que é especialista em esclerose múltipla, e até hoje ela faz tratamento com ele. A cada 6 meses ela tem que ter uma consulta com ele. É tudo particular, não tem no sistema, nós pagamos tudo. E ela toma uma medicação. E essa medicação é o que faz com que a doença, ela não tem cura, mas paralise, Imagino depois desse impacto, dessa notícia, mudou totalmente a vida de vocês e quais foram as formas que vocês teve que adaptar na casa, na rotina de vocês, na rotina dela? Não tivemos adaptações em casa, porque é tudo normal, continua a mesma coisa, só que ela tem, a rotina dela, não pode esquecer a medicação, porque ela passa mal, ela não pode exercícios de muito impacto, porque ela tem uma fadiga normal. Vou falar uma coisa para vocês assim, nós, pessoas normais, nós temos 50 colheres para gastar no dia, então nós podemos assim fazer muitas coisas que nada acontece com a gente. Uma dorzinha aqui, outra ali, um cansaço, mas isso é normal. A pessoa que tem esclerose múltipla, ela tem 10. Então ela se cansa muito facilmente. Entendeu? Por isso essa fadiga. Por exemplo, ela não aguenta subir grandes lances de escada. Então, é só isso. A vida dela é um pouquinho mais devagar. Então não teve adaptações. Bom, e pra gente finalizar, a gente queria saber qual uma mensagem que você deixa para as mães que estão passando pelo mesmo que você passou, para quem foi diagnosticado com isso agora, o que você diria para você lá atrás para suportar esse processo mesmo? Assim, todo mundo acha que uma pessoa com esclerose múltipla é aquela pessoa que já vai ficar de cama, andar de cadeira de rodas, usar uma bengala, não vai ter uma vida normal como todas as outras pessoas. Então, a mensagem é assim, mãe, pai, vocês que estão descobrindo agora, se algum dos filhos for diagnosticado com a esclerose múltipla, é assustador? Mas não se desesperem.
tem tratamento. O tratamento é só o médico que a gente paga no particular, mas a medicação vem pelo SUS, recebe toda a medicação, porque é uma medicação cara. E não precisa se desesperar, porque ela leva uma vida normal, ela sai de casa, ela vai a festas, ela faz faculdade, né, uma faculdade de arquitetura, que não é brincadeira também. Então, podem ficar despreocupados. Os seus filhos vão levar uma vida normal. O que eu diria aqui agora, deem amor. Deem amor para os seus filhos, independente, né, do problema que ele tem. Independente de qualquer coisa. Todo mundo tem que ter amor em casa. Isso é a base de tudo. É isso aí, muito obrigada. Obrigada pela sua participação. E muito obrigada para vocês que acompanharam. E ficamos por aqui. Obrigada, meninas. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Beatriz Bis e hoje eu vim falar um pouco sobre o mês da conscientização de esclerose múltipla, o Agosto Laranja. Vocês devem estar se perguntando por que eu vim falar sobre isso, é que eu sou uma paciente de esclerose, fui diagnosticada com 16 anos e eu vim comentar um pouco sobre essa doença, o que ela é, alguns tratamentos e como eu levo a minha vida hoje em dia. Para começar, vamos falar sobre o que é esclerose múltipla. Ela é uma doença neurológica, crônica e autoimune, onde as células de defesa do organismo atacam o próprio sistema nervoso central, causando lesões cerebrais e medulares. Vale ressaltar que a esclerose múltipla não é uma doença contagiosa, nem uma doença mental e ela também não tem cura. A ABEM, a Associação Brasileira de Esclerose Múltipla, estima que existem 40 mil pessoas com esclerose múltipla no Brasil, ou seja, sendo assim uma doença rara. Mesmo a esclerose não tendo cura, ela possui tratamentos para desacelerar a progressão da doença e atenuar alguns sintomas. Esses tratamentos são via oral ou injetáveis. Os injetáveis normalmente são uma vez por mês ou uma vez a cada 15 dias no hospital, você vai lá, toma um sorinho de 1 hora, mais ou menos, e depois consegue voltar para casa tranquilamente. Ou tratamentos via oral, que é como o meu. Existem vários tipos de comprimido, o meu são 2 por dia e eu posso seguir a vida tranquilamente. Para falar agora um pouquinho sobre a minha vida, eu tenho 21 anos hoje, fui diagnosticada com 16, na semana do meu aniversário de 16 anos, e eu fui diagnosticada por vários sintomas. Eu havia caído há uns anos atrás e o meu joelho não voltava ao normal. Então, ele ficou inchado por muito tempo, eu tive que fazer fisioterapia, ele formigava muito, até que um dia voltou normal, tranquilo, só que aí eu tive uma paralisia facial. Do lado esquerdo, o olho não mexia, não piscava e a boca ficou pra cima, mais ou menos assim, e eu não conseguia mexer a boca. Fui no médico, fui no pronto-socorro, e eles falaram que era só estresse. Vale lembrar que eu tinha 16 anos, eu tava no meu primeiro colegial, e era novembro, ou seja, mês de pré-vestibular. Então, ali, depois de mais ou menos uns 15 dias, eu ia fazer meu primeiro pré-vestibular e eu realmente estava bem nervosa. E todos os médicos falaram que era só nervosismo, que era só estresse, que eu só precisava acalmar um pouquinho e relaxar. Até que eu tive uma paralisia no braço. O braço direito, podia beliscar, podia bater, arranhar, que eu não sentia nada. Sabe quando a gente fica sentado por muito tempo e na hora que a gente vai levantar o pé tá formigando? Então, eu sentia isso, só que no braço direito eu não conseguia fazer nada com o braço. Até que eu fui no médico, a gente fez uns exames, a gente, no caso, eu falo sempre da minha família. Eu passei por alguns exames e a gente descobriu que eu tinha esclerose múltipla. Para começar o tratamento, eu fui primeiro soltar o meu braço para conseguir voltar a mexer, conseguir fazer as minhas coisas normais. E aí eu comecei um tratamento da esclerose, que é o tratamento que eu sigo até hoje. Bom, a gente precisa desmistificar um pouco essa doença, porque para todos que eu conto que eu tenho esclerose múltipla, todo mundo olha pra minha cara e fala: nossa, mas você é tão nova, essa doença não ataca só as pessoas mais velhas, de 80 anos. Nossa, mas você leva a sua vida tão bem. E não, gente, dá pra viver a vida tranquila, não é uma doença que ataca só as pessoas mais velhas. Inclusive, há um estudo que a doença é diagnosticada, a maioria das vezes, entre mulheres de 20 a 40 anos. Então, não é só pra mais velha essa doença. Como ela é uma doença invisível, você não olha pra mim e fala: nossa, ela tem esclerose múltipla. A gente tem que andar na rua com esse cordãozinho aqui, o cordão de girassol, que inclusive o meu já tem o sinalizador do Agosto Laranja, o lacinho, e eu ando com a minha carteirinha da esclerose múltipla, onde tem as minhas alergias, onde tem meu nome, um endereço, um contato para caso precise ligar e o número do meu médico. E agora, sobre a minha vida mesmo, queria contar para vocês que eu levo a vida normalmente. Eu faço de tudo, eu nunca parei minha vida só porque eu tenho esclerose. Muitos falam que a gente tem que parar a vida, a gente precisa parar, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode jogar um vôlei, não pode beber, não pode nada.
Meu tratamento ele é muito tranquilo, eu tenho muitas aberturas para fazer o que eu quero. E hoje em dia eu moro sozinha aqui em São Paulo, faço faculdade, faço arquitetura, é um curso puxado, só que eu consigo viver super bem. Eu saio com os meus amigos, eu bebo, eu tenho tatuagem, tenho piercing, então a minha vida é super tranquila. É uma vida comum. Claro, tem alguns tratamentos que não é possível fazer isso. Você precisa ficar sem beber, você pode ter alergia à tinta da tatuagem, os médicos não recomendam para algumas pessoas. Porém, o meu tratamento é muito leve, então eu tenho abertura para fazer o que eu quiser, o que eu sentir vontade, eu sou bem livre mesmo para seguir minha vida. Acho que é isso. Se vocês tiverem mais alguma curiosidade ou tiverem alguma dúvida sobre a doença, entrem no site da ABEM, como eu falei lá no começo, Associação Brasileira de Esclerose Múltipla. Lá vocês vão ter informações verdadeiras, curiosidades reais e vocês vão saber certinho o que é a doença. Bom, gente, pra finalizar, se vocês tiverem alguma dúvida ou quiserem saber um pouquinho mais sobre a minha vida, alguma coisa assim, meu Instagram é b_bis com 2 S. Pode vir me procurar. Ou vocês podem procurar a professora Leila Bis de vocês, que ela é minha mãe e ela vai saber responder certinho sobre a minha vida. Um beijo e até a próxima! Oi, bom dia. A gente está fazendo um projeto sobre o Agosto Laranja que fala sobre esclerose múltipla. Você conhece essa doença? Oi, bom dia. Eu não conheço essa doença, não. Eu também não conheço a doença, não. Bom dia. Eu sei que ela é uma doença degenerativa, que ela começa na medula espinhal e causa degeneração gradativa dos músculos, né? Mas é só o que eu sei. Então é isso, gente. Muito obrigado. Oi, bom dia. A gente está fazendo um projeto sobre o Agosto Laranja que fala sobre a esclerose múltipla. Alguma de vocês aqui conhece essa doença? Não conheço, não. Eu não, também não. Também não conheço, não. Não conheço. Nem eu conheço. Tem uma prima minha, da minha família, que tem a doença e ela sofreu muito quando descobriu, porque ela não descobriu assim que nasceu. Porém, pequenos sinais foram dados durante a vida dela e que foram ignorados pela família. Ela nasceu da mãe dela, mas por causa do trabalho da mãe, ela teve que morar com a minha avó, que já de idade não sabia identificar muito bem o que eram esses sinais. Ela teve problemas na coluna, que não foi levada ao médico e teve muitos problemas neurológicos. Enfim, a esclerose múltipla atrapalhou muito a vida dela por conta do diagnóstico tardio e por causa do dinheiro, porque os remédios ainda são muito caros e pouco acessíveis. Muito bem, então é isso, gente. Muito obrigado. Agradeço muito, viu?